Quer fazer o esquente aí, Fábio? Vamos. O que você achou aí da 945? Achei fantástica. Da PVL, né? PVL. Sim, mas assim, ajustes eu não vou falar, nem estão chamando de mini reforma, mas eu acho que foi só uma ajuste no próprio propósito da norma. A gente já vinha caminhando nesse sentido. O próprio 9.048 procurou fazer esse realinhamento, né, uma interpretação mais, vamos chamar assim, mais adequada do próprio 8.033, e aí sofremos todos como usuários do setor, um pouco sobre a interferência do Tribunal de Contas e um pouco também do Poder Judiciário. Eu acho que é uma vitória importante para o setor, eu não coloco nem como uma vitória do governo, coloco uma vitória importante do setor, tanto na modificação legislativa quanto no próprio aspecto de poder instrumentalizar a agência com esse novo dispositivo do artigo 27, da 10.233, para desmistificar essa questão que sempre foi muito criticada, se a ANTAC tinha ou não tinha o poder normativo. Ainda é um assunto extremamente vai sofrer ainda algum tipo de regulamentação, mas vamos lá. O que a gente espera é que, tanto do ponto de vista de ministério, do ponto de vista de resolução da agência, isso venha o mais rápido possível para que as novas modificações possam ser implementadas. Agora, até um combate muito forte. Já fizeram um protocolo, salvo me engano, ontem na Presidência da República, Associação Nacional dos Usuários dos Portos Terminais, pedindo os vetos na 12.815. Né? Eu acho que em relação à modicidade, né? Modicidade, aquela modificação que houve, bem sucinta, né? Mas que traz aí uma parece uma interpretação, estão fazendo uma leitura equivocada do... Enfim. Mas, vamos lá. Não acredito em veto. Acho que depois de tanta energia que foi gasta pelo Ministério da Infraestrutura, não acredito que haja aí qualquer tipo de censura pelo presidente da República. Só uma pena mesmo que o reporto não entrou, né? A extensão do reporto não entrou, mas eu também acredito que foi salutar ali para evitar maiores questionamentos também. Mas que seria bem positivo a manutenção desse regime, isso é inegável. E poderia ter, acho defensável, achava, né, que seria defensável a manutenção do reporto, mas dentro aí de uma interpretação quanto aos estímulos, aos efeitos do Covid na repercussão econômica, né? Mas ele vai fazer o quê? Ele vai... Estava falando. Bom, Bia, até se quiser retomar, aproveitar aí o comentário que houve para cortar aqui o papo besta aqui, a troca de informações e iniciar, fique à vontade. Vamos lá. A nossa comissão tem sempre o compromisso de começar a reunião a tempo, e a gente deu um tempinho aí já, uns 7 minutos de atraso, para que todos possam entrar. E o tema de hoje é muito, muito interessante, é inovador, a fiscalização responsiva, onde a Gabriela gentilmente aceitou nosso convite para participar, vir explicar um pouco mais dessa nova cultura que eu imagino que a ANTAC esteja com todo o gás para implementar, a exemplo de algumas outras agências reguladoras que já estão aplicando isso, e a exemplo de condutas internacionais. Tenho várias dúvidas, a doutora Gabriela vai fazer uma apresentação para todos nós, e eu peço que todos os comentários e sugestões fiquem registrados aqui na caixinha do chat, para que a gente possa fazer a leitura em momento oportuno, e se alguém quiser participar falando também,
só levantar a mãozinha que a gente abre a palavra. E, enquanto isso, manter os microfones desligados, por favor. Agradeço mais uma vez à OAB pela oportunidade de fazer essa conferência virtual, aos integrantes da comissão que nos apoiam sempre aqui, e principalmente a doutora Gabriela, por estar despendendo esse tempo para enriquecer esse debate. A palavra é com você, Gabriela. Obrigada, Beatriz. Imagina, eu que agradeço o convite, é um prazer poder falar de um assunto que é tão inovador, né, como você bem colocou, apesar, eu vou falar um pouquinho aqui na apresentação, de ter sido, da teoria ter sido criada ainda na década de 90, mas é um assunto completamente atemporal, né, e outras agências reguladoras também já vêm aplicando. Eu acho que mostra muito a dinâmica, né, a mudança da dinâmica das agências e da própria ANTAC, porque a fiscalização responsiva, ela não é só assunto afeto à fiscalização, mas a regulação como um todo. E, enfim, é uma ferramenta que a gente trouxe para a fiscalização depois de estudar muito, vocês vão ver aqui as bases, né, que a gente se debruçou, e é um assunto que eu tenho que, assim, já tem demonstrado bons frutos e que eu tenho muito prazer em falar. Então, eu que agradeço o convite mais uma vez. Eu posso já colocar aqui, compartilhar? Pode sim, por favor. Obrigada. Vocês conseguem ver? Sim. Não sei se ele vai me permitir aqui deixar no modelo de apresentação por causa da segunda tela, mas não tem problema. Eu vou deixar nesse modelo. Vocês estão conseguindo ver bem a tela principal, né? Perfeito, tá ótimo. Então, vamos lá. Bom, como eu já disse, um assunto inovador, né, importantíssimo para a agência, que a gente começou a aplicar esse assunto no ano passado, né, depois de um estudo muito grande, e ele vem de um modelo tradicional. Né? Esse modelo tradicional é um modelo que teve início na década de 90, com uma necessidade de diminuição do tamanho do Estado, ou seja, o objetivo que se tinha à época, com o Programa Nacional de Desestatização, que, se eu não me engano, não me lembro exatamente, mas eu acho que foi o MP 155, a época que implementou o programa, ele tinha o objetivo de reordenar a posição estratégica do Estado, né? E aí transferir as atividades que eram inerentes ao Estado, exercidas pelo próprio Estado, do setor público para o setor privado. Então, o setor privado passa a exercer essas atividades, e o que fica para o Estado? A atividade regulatória e fiscalizatória. Isso aí, um panorama lá de trás para poder trazer a gente para o modelo atual. Então, considerando que o Estado abre mão dessas atividades que sempre exerceu e passa isso para o privado, é natural que fique ali o Estado na atividade de comando e controle. Uma mão regulatória mais forte, uma mão fiscalizatória mais forte e ações com caráter muito mais punitivo, né? Nesse modelo foi que foram criadas agências reguladoras, né, dentro desse cenário. A ANTAC veio um pouco depois, mas ainda assim vem dentro do mesmo contexto. E aí você começa a estruturar, então, as suas ações, tanto regulatórias quanto fiscalizatórias, dentro de todas as outras ações que uma agência reguladora possui, dentro desse contexto, né? E assim foi feito também com o modelo de fiscalização da agência, que foi melhor estruturado em 2014, mas ele era um modelo que trazia esse background aí da década de 90. Então, a gente criou um modelo de fiscalização que tem duas siglas aí importantes que a gente usa, que é o PPF e o PAF. Né? O PPF é o Plano Plurianual de Fiscalização. Dentro do modelo tradicional, ele era um plano trienal. E aí, a forma como a gente dividia esse modelo. Então, esse é o PPF, são os 3 anos onde a fiscalização é planejada, a cada 3 anos ela é replanejada, né? E aí, dentro do PPF, a gente tem os PAFs, que é o Plano Anual de Fiscalização. Então, aqui no exemplo, PAF 2017, 2018 e 2019. E aí, como é que a gente fazia
esse planejamento. E por que ele era importante? A gente é uma agência muito capilarizada, né? Apesar de não ser das maiores agências, mas talvez seja a agência das mais capilarizadas que a gente tem. São 14 unidades regionais e 14 postos avançados. Isso significa metade dos servidores da agência. Então, dentro da Superintendência de Fiscalização, a gente tem hoje metade do corpo técnico da agência. É muita gente. Então, era necessária a formalização dos procedimentos para que a gente tivesse uma orientação uniforme dos fiscais e uma igualdade de ações, né, em todos, tanto nas 14 unidades regionais, como na nossa sede aqui em Brasília. E aí, assim, criado, então, esse modelo que dividia o nosso universo fiscalizatório da seguinte maneira. Aqui no primeiro... Vocês conseguem ver meu mouse aqui também ou não? Consegue, né? Então, nesse primeiro copinho, a gente tem 1/3 do nosso universo regulado, ou seja, a gente pegava o universo regulado inteiro até outubro de 2016, aqui no exemplo, né? Dividia isso nos 3 anos. Então, todo esse universo, vamos supor, 2.000 serviços eram divididos aqui dentro desses copinhos. Eu não falo em empresas, porque a gente tem empresa que faz mais de um serviço, né? Tem uma mesma empresa que tem um contrato de arrendamento, tem uma empresa de navegação, então a gente faz a fiscalização por serviços. Então, era dividido aqui 1/3 do universo em cada copo desse, que é essa parte azul. Mas também precisariam entrar em todos eles as novas outorgas, que são as outorgas sempre do ano anterior, e as empresas que foram autuadas no ano anterior, que voltavam a ser fiscalizadas no ano seguinte. Então, esse aqui é o modelo tradicional que a gente trabalhava com base em todo esse contexto histórico apresentado. Mas o que começa a mudar com relação àquele contexto da década de 90? A gente tem um setor que adquire muito mais experiência, né, e aí demanda menores encargos que são decorrentes da atividade fiscalizatória. Os nossos servidores, também mais experientes, e aí começam a analisar com um olhar mais crítico o procedimento de trabalho. Um consumidor, usuário, que exige os padrões de serviço adequado em níveis mais elevados de qualidade, que significa, no final das contas, relações entre players muito mais complexas. A gente sai daquele modelo comando-controle, onde o Estado entendia como devia ser feito, passa isso ao ente privado e precisa ter uma mão regulatória mais forte, e começa a entrar no momento de divisão, ou seja, o setor está com muito mais experiência e o ente público também está com muito mais experiência da sua função regulatória, né? A gente começa, então, a pensar em como entregar melhores respostas. E essas melhores respostas não só para o setor, como também para os servidores. Está todo mundo muito mais amadurecido, então a gente precisa encontrar respostas melhores por parte da agência. Juntando esse novo contexto, a gente tem outras motivações, né, que obviamente estão interligadas, para adotar um novo modelo de fiscalização. Ou seja, a necessidade de um modelo que dê suporte para o planejamento fiscal, né, dentro de um contexto muito mais complexo, uma maior efetividade das fiscalizações. Então, as fiscalizações devem ser, de fato, efetivas, né? Quem fiscaliza, quando vou fiscalizar, onde, como eu devo estar, e uma racionalização da utilização dos recursos públicos. E aí, essa questão da racionalização da utilização dos recursos, eu digo aí recursos não só financeiros, mas também recursos humanos. Esse quadro aqui, ele mostra bastante a necessidade da racionalização desses recursos, né? Por quê? A gente vê aí o crescimento do número dos serviços regulados. Então, em 2014, a gente tinha 1.272 serviços. Em 2019, a gente já tem 2.080, um crescimento de 64%, cerca de 64% com relação a 2014. Em contraprestação, em número de servidores, a gente reduziu. Então, a gente tinha em 2016, 2001 na área de fiscalização, hoje a gente tem 179. Por diversos motivos aí, aposentadoria, eventuais sessões, os servidores às vezes vão para outras áreas, enfim. Então, a gente passou de 201 servidores para 179 em 2020, eu falei 2019, mas 2020. E aí a gente tem um aumento das fiscalizações, obviamente, porque naquele modelo anterior, quanto mais serviços a serem fiscalizados, maior o aumento das fiscalizações, né? Então, a gente vê no quadro aqui embaixo
o aumento significativo de 2014 para 2019, com uma redução do número de servidores. Então, isso também foi um fator importante para a gente adotar um novo modelo. E o que é o novo modelo? O novo modelo é a fiscalização responsiva, que a gente escuta falar, poucas pessoas ainda conhecem, né, do que se trata. O nome, às vezes, ele é um pouco estranho. O responsiva, se a gente for pesquisar a tradução literal, ele é aquele que contém resposta, né? Então, se a gente trouxer isso para o âmbito da regulação, significa ter a resposta adequada para cada situação encontrada. Então, a sua resposta não é uma resposta única para todo mundo igual no mesmo nível. A resposta, ela é dirigida para a situação específica que se encontra. Se a gente traz ainda isso para a fiscalização responsiva, significa que a gente precisa ter as estratégias que são voltadas para o alcance da conformidade regulatória, modulando a partir do histórico comportamental das empresas. Ou seja, qual é a situação daquela empresa que eu encontro hoje? É uma situação X. Então, a minha ação enquanto ente fiscalizatório tem que ser diferente, a resposta que eu vou dar como ente fiscalizatório tem que ser diferente para cada situação do setor, do regulado que eu encontro, tá? Então, esse é o entendimento da fiscalização responsiva. Qual é o objetivo principal? O objetivo principal não é autuar. Isso é muito importante deixar claro, porque quando as pessoas pensam em fiscalização, as pessoas pensam em autuação e em multa, né? A fiscalização, ela é muito mais ampla do que isso, muito mais, né? A fiscalização, ela tem como objetivo principal a conformidade regulatória, e ela cuida de diversos serviços. Assim, teve uma experiência interessante, eu estava numa palestra uma vez na NTT, e na mesa comigo estava o gerente de fiscalização da ANAC. E cada um estava apresentando ali os seus desenvolvimentos tecnológicos que ajudavam a fiscalização. A gente fez a apresentação de um sistema, e eles fizeram a apresentação de um totem que eles começaram a colocar nos aeroportos, onde era possível o usuário ter acesso a toda a normatização da ANAC. Então, se ele se sentisse, de alguma maneira, enganado, né, por uma empresa aérea, ele poderia ir ao totem e entender exatamente o que a ANAC dizia sobre aquilo e quais eram os direitos dele. Isso também é fiscalização, né? Isso também é fiscalização, o controle social expandido, ou seja, a própria sociedade fazendo o controle do serviço que é prestado. Então, a fiscalização, ela é muito mais ampla e ela vai muito além da simples multa e da simples penalidade. Então, o objetivo principal da fiscalização responsiva, ela é a conformidade regulatória. E a conformidade regulatória, ela se traduz diretamente na qualidade do serviço. E é por isso que a nossa preocupação sobre isso é tão grande, né? Bom, então, qual que é a origem da fiscalização responsiva? De onde vem esse termo? Não é uma invenção nossa, esse termo, como eu disse no início, ele foi criado na década de 90, mais especificamente em 92, que é o princípio da teoria responsiva. Esse princípio ele foi trazido por dois pesquisadores, o Ian Ayres é americano, o John Brathwaite é australiano, e eles trouxeram uma ferramenta que permite pensar a regulação de uma forma flexível e atemporal, né? É por isso que, mesmo tendo sido criado na década de 90, a gente consegue aplicar perfeitamente aos dias de hoje e ainda entender isso como uma ferramenta moderna, justamente porque ela é atemporal, né? Porque a partir do momento que você tem uma ferramenta que a sua ação acompanha a ação do setor, isso vai acompanhando também o desenvolvimento do setor, né? Então faz com que seja realmente uma ferramenta atemporal. Eles acreditam que a estratégia que é mais efetiva de fiscalização é aquela em que as infrações similares não obrigatoriamente são objeto de idêntico tratamento. Veja quanto é moderno isso. É tão moderno que a gente não consegue acompanhar totalmente a ferramenta, né? Porque, assim, ter tratamento diferenciado para infrações similares, você precisa ter um respaldo normativo para isso muito forte, muito grande, para não ter questionamento, né?
e a teoria, ela já vai num nível assim de modernidade muito maior, às vezes, até do que a gente consegue ainda acompanhar. Por isso que a gente não traz todos os principais conceitos da teoria, mas os principais para a nossa prática aqui do dia a dia. E o objetivo é, como eu já tinha dito, a conformidade regulatória, que é atingir os padrões que são esperados, né, pela agência, com diferentes ações. Então, aí a gente pode ter uma ação no sentido de educação, orientação, análise de dados, divulgação das informações e os resultados de desempenho, além das próprias ações que já fazem parte da fiscalização no sentido mais estrito, que é a notificação, autuação, aplicação de penalidade, né? Essas ações, elas continuam como válidas dentro dessa ferramenta. Eu coloquei aqui do lado direito, só para vocês verem como é um assunto que a Beatriz até já comentou no começo, debatido internacionalmente. É um estudo de 2014 da OCDE, que ele já trata a fiscalização responsiva como best practice, né? Então, ele já traz aí o estudo, vocês veem aqui embaixo, ó, Inspection Reform, ele já traz a reforma da fiscalização como fiscalização responsiva como boas práticas admitidas pela OCDE, né? Então, é importante que a gente veja que o assunto ele é debatido internacionalmente e de forma moderna, é um estudo aí de 2014, não é um estudo antigo, né? Bom, ainda falando desse histórico da fiscalização responsiva, a pirâmide de compliance foi uma pirâmide trazida pelos estudiosos, né, o Ian Ayres e o John Brathwaite, em que eles fazem algumas alternativas de modelo de compliance aqui. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem um modelo dualístico simples, onde você tem um non-compliant, e aí você tem uma sanção máxima para esse ente, e você tem um compliant, que é nenhuma sanção. Então, vejam que é um modelo muito simples, você só tem essas duas opções, né? Ou se está conforme, ou não se está conforme. O modelo de compliance continuum, que é esse do meio aqui, vocês veem que já tem aqui uma ação mais gradativa, né? Então, ele começa com o non-compliant, e aí você analisa aqui, fazendo uma análise aqui do que está ao lado, ou seja, ele é não compliant de forma deliberada, então você tem uma sanção máxima. Ele é acidentalmente não compliant, então você tem uma sanção menor. E você tem aquelas empresas que são as compliants, as conformes, onde você não aplica sanção. Então, a diferença dos dois modelos é bem clara. Aqui você tem só duas opções, modelo dualístico, e aqui um modelo onde você pode colocar as suas ações de uma forma mais gradativa. Aqui do lado direito é só um modelo de uma pirâmide que eles usam, né, até para justificar também o modelo da fiscalização responsiva, que é a questão da fiscalização de trânsito, das infrações de trânsito. Então, nesse modelo aqui, as infrações de trânsito, elas começariam com uma persuasão por parte dos agentes governamentais, depois uma carta de aviso, uma penalidade civil, criminal, a suspensão da licença até o cancelamento da licença. Então, só para mostrar como é que isso se dividiria nessa pirâmide, né? E aí, quais são os elementos da fiscalização responsiva que a gente traz para a nossa aplicação? Essa fiscalização responsiva, ela necessita de múltiplas formas de atuação, né? Como eu já disse, a gente sai do comando e controle e passa a ter outras formas de atuação junto ao regulado. Então, a gente precisa de aplicação de sanções que tenham seriedade escalável, a depender, obviamente, do histórico da empresa. O esforço deve ser piramidal, ou seja, as sanções que são mais pesadas, elas devem ser usadas menos do que as de base, né, que são aquelas sanções de menor impacto. Todas as formas de ação fiscal e sanções devem ser efetivamente usadas quando necessário, e os níveis mais altos de sanção são incentivos para que os níveis menores funcionem. A nossa ideia é que fique todo mundo na base, né? A nossa ideia seria essa, que tivesse todo mundo na conformidade regulatória. Então, que os níveis de sanção mais altos sirvam como incentivo para que eles não sejam cometidos. E aí, trazendo isso, então, para a regulação de fato. Essa pirâmide é uma pirâmide que a gente gosta muito de usar, foi apresentada no congresso da ABAR, se eu não me engano, pela ANEEL, que é uma agência que já aplica a fiscalização responsiva, e a gente traduz de uma forma mais dinâmica os conceitos dos estudiosos, que é o seguinte:
quanto mais baixo o índice de risco do agente, né, que está aqui do lado esquerdo, comportamento do agente, mais baixo também o nível do custo regulatório. Então, vejam, na base a gente tem o agente que quer fazer a coisa certa e a ação da fiscalização simplificada. E aí a gente vai subindo, então, esse comportamento, os agentes que tentam, mas nem sempre têm sucesso, os agentes que não querem cooperar e os agentes que estão decididos a não cooperar. E a ação da fiscalização também vai acompanhando essa modulação. Então, você passa do simplificar para instruir e assistir, para adotar medidas coercitivas e para pesar a mão forte do regulador. A substituição, então, daquele modelo, que era um modelo punitivo, ela passa a ser para um modelo preventivo e orientado, né, de acordo com as próprias ações da fiscalização que estão previstas aqui. Então, trazendo toda a ideia dos estudiosos para o que a gente entende hoje como adequado para a regulação. E aí, dentro da fiscalização responsiva, como a gente precisa ter essa seriedade escalável, né, que é justamente a modulação das ações fiscalizatórias, não adianta a gente ter, pura e simplesmente, um processo sancionador. Ele vai continuar sendo útil e utilizado, mas, obviamente, ele vai depender muito desse lado esquerdo aqui, que é o comportamento do agente. Então, a gente precisa de outros insumos que nos permitam ter a atividade fiscalizatória sendo realizada na modulação do que é apresentado pelo histórico da empresa. Então, a gente tem aqui dentro da nossa prateleira de insumos, de possibilidade de instrumentos, além dos processos sancionadores, a própria presença do fiscal, que está ali o tempo todo acompanhando a operação, que entende como a operação é feita, que tem a presença no dia a dia, e nossos postos avançados nesse ponto são muito importantes. A fiscalização educativa, as cartilhas, divulgação de normativo, plano de melhorias, divulgação da percepção de risco individualizada, o ranqueamento das informações e os relatórios. Dois pontos aqui, vocês podem ver que tem asterisco, né? Então, tanto o plano de melhorias quanto os relatórios. Por quê? Porque são insumos que a gente já começou a utilizar. Eu não preciso colocar aqui no processo de fiscalização, né? Obviamente, ele é o originário do modelo tradicional, mas esses dois são as novidades que a gente já começou a implantar na fiscalização desde o ano passado. Então, o plano de melhorias, por exemplo, quando a gente percebe, às vezes, uma reincidência muito grande e a gente vê que aquele agente quer melhorar, né? Ou seja, ele está aqui, ó, ele tenta, mas ele nem sempre tem sucesso, mas a gente vê que existe uma tentativa de fazer, de seguir para a conformidade regulatória, a gente, às vezes, traça um plano de melhorias aí, tentando auxiliar a fazer algumas mudanças que possam trazê-lo para a conformidade regulatória. Esse plano de melhorias não é um plano de melhorias que prevê sanções, ele está fora dentro do processo sancionador, né? É um insumo apartado. E também os relatórios individualizados. A gente começou a utilizar os relatórios individualizados com as autoridades portuárias. Dentro da SFC, a gente tem uma área só de inteligência da fiscalização. Nessa área, a gente gera uma quantidade enorme de dados e estatísticas, e são estatísticas, assim, interessantíssimas para a gente e para o setor. Então, a gente entendeu que deveria começar a compartilhar essas estatísticas que são geradas, porque algumas delas ajudam muito na própria gestão da empresa ou da autoridade portuária, no caso aqui da autoridade portuária. E aí começamos a gerar relatórios, nesses relatórios a gente mostra, né, para a autoridade portuária quais são as principais infrações cometidas, quais são os processos que estão abertos na área, as reincidências, elas acontecem mais aonde dentro do normativo, se tem demanda de ouvidoria, quais são os aspectos que a gente entende que podem ser melhorados para atingir conformidade regulatória, enfim, é um relatório bem completo. E a gente já está começando a perceber algumas mudanças em determinadas autoridades portuárias, muito em detrimento do relatório, porque o relatório permite que você visualize de uma maneira diferente, né? E aí, a partir disso, as empresas ou as autoridades portuárias conseguem identificar aí algumas oportunidades de melhoria, tá? Então, essa aqui é a nossa prateleira de insumos. Essa é a última parte da apresentação, não vou mais me alongar muito, mas eu acho importante vocês conhecerem um pouco da metodologia especificamente que foi utilizada na agência, né? Eu já falei aqui o que é a fiscalização responsiva, como que isso foi trazido para a regulação, não só por parte da agência, mas por parte de outras agências reguladoras. E aqui é a metodologia que foi utilizada por nós, não é uma metodologia geral, cada agência usa uma metodologia diferente, a gente usou a metodologia que a gente achava mais adequada para o nosso setor, né?
Então, foi dividido em 3 grupos de risco, a gente usou aqui a visualização do sinaleiro. O risco primário é aquele risco que você caracteriza pela baixa propensão ao cometimento de infrações, com, obviamente, representando aí o pequeno impacto à conformidade regulatória. A partir disso, você vai subindo 2 níveis. Então, o risco potencial, ele é a média propensão marginal ao cometimento de infrações, com médio impacto à conformidade regulatória, e o risco incidental é um risco caracterizado pela alta propensão ao cometimento de infrações e um alto impacto à conformidade regulatória. Só que não é tão simples assim, né? Então, a gente não pode pegar, de repente, um grupo de serviços e colocar simplesmente dentro de 3 quadrados aqui, né? A gente precisa realmente de um estudo grande e de indicadores que sejam objetivos e factíveis de serem gerados pela nossa área. Então, a gente estabeleceu dentro de cada risco desse alguns indicadores, né? O risco primário, ele tem o índice de regularidade normativa, o risco potencial, o índice de atendimento tanto às notificações quanto à recorrência de ouvidoria, e o risco incidental trata da reincidência das infrações, os autos que foram lavrados e a recorrência crítica, que são aquelas infrações que a ANTAC entendeu serem as infrações mais críticas dentro de cada grupo, ou seja, dentro de cada normativo, a serem cometidas, tá? Dentro desses índices, a gente ainda entendeu que seria importante dividir em índices específicos e índices relativos, ou seja, eu comparo a empresa com ela mesma, né? Eu pego, por exemplo, o índice de atendimento de notificações. Eu pego a quantidade de notificações que foram atendidas e divido pela quantidade de notificações que ela teve, mas eu preciso fazer isso também com relação ao grupo onde ela se encontra, porque ela com ela mesma, às vezes vai me dar um resultado, mas eu não consigo analisar dentro do grupo se esse resultado é positivo ou negativo. Então, eu pego o índice dessa empresa e divido pelo índice que eu consigo do grupo. O grupo, o que é? O grupo é as empresas detentoras de contrato de arrendamento, as empresas que possuem registro, e aí o registro a gente fragmentou, porque é muito diferente, né, os tipos de registro. Enfim, então eu comparo a empresa com ela mesma, comparo a empresa com o grupo dela. Tá? Então, esses Ezinhos, esses R's aqui no final, é a divisão do índice entre específico e relativo. Depois que a gente fez essa divisão, a gente consegue ter 3 grupos, né? Aquele grupo com a maior propensão, a moderada e a baixa. Dentro desses grupos, você vai também variar tanto a frequência fiscal como a intensidade fiscal. Lembrando que a gente está fazendo aqui uma fiscalização muito mais inteligente. Eu preciso otimizar os recursos e eu preciso mostrar para a empresa que ela agindo dentro da conformidade regulatória, ela vai ter um tratamento diferente daquela empresa que não age. Então, por isso, isso aqui é tão importante, né? Mas a simples divisão em 3 grupos, ainda que eu tivesse os meus indicadores, ainda não seria suficiente para eu conseguir chegar no que eu quero com a fiscalização responsiva e com a modulação das ações. Então, a gente fez a nossa metodologia baseada no triângulo de Pascal e na sequência de Fibonacci. Foi isso aqui que possibilitou a gente dizer quantos níveis de risco eu teria e quantas empresas eu teria dentro de cada nível de risco desse, né? Então, os riscos foram divididos não mais em 3, né, como eles eram antes, mas em todos os níveis que estão dispostos aqui. Então, eu tenho 2 níveis no risco A, 2 níveis no risco B, 4 níveis no risco C. E aqui a gente tem a quantidade, aqui do lado direito aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas essa última coluna do lado direito, ela vai me mostrar, esse aqui é um teste, tá, que a gente fez, a gente não tem só 1.950 serviços, a gente tem muito mais, já passou de 2.000, mas essa última coluna aqui, ela me permite dizer a quantidade de regulado por cada faixa de risco dessa. Então, na minha primeira faixa de risco, com 1.950, eu vou ter, por exemplo, 8 regulados, né? 8 regulados aqui. Na minha última, eu vou ter 979. Então, a minha ação com relação a esses 979 vai ser completamente diferente, tanto com relação à frequência fiscal, como com relação à intensidade fiscal, do que eu vou ter para quem está aqui em cima, os 8 regulados dessa última faixa. Qual é a nossa intenção?
então ficou no vermelho, a intenção é autuar todo mundo aqui, não. A nossa intenção é que quem está aqui vá descendo e que a gente tenha essa base aqui cada vez maior, até um ponto que a gente nem consiga mais trabalhar com a sequência de Fibonacci aqui, que a gente tenha que aplicar ainda um outro modelo, porque a base já vai estar tão cheia, tão grande, que a sequência de Fibonacci já não me serve mais, tá? Então, assim, isso aqui é só para explicar um pouquinho como que a gente chegou no número, mostrar para vocês que, assim, o trabalho que é feito, ele é revestido de muito estudo. Eu estou passando aqui um geral também para não ficar chato e por causa do horário, mas, assim, a gente tem, para chegar na fiscalização responsiva, primeiro, estudar o que é a fiscalização responsiva, entender como as outras agências reguladoras aplicam, entender como outros órgãos internacionais lidam com o tema e aplicam o tema, entender como isso poderia ser trazido para o nosso setor e, a partir daí, um trabalho enorme, né, um esforço enorme de tentar chegar nesse resultado final aqui de classificação de níveis, né, baseado tanto em triângulo de Pascal como sequência de Fibonacci, para que a gente consiga ter uma fiscalização diferenciada, mais inteligente, para que a gente consiga demonstrar para aquela empresa que está dentro da conformidade regulatória que a resposta da agência é positiva a isso, ou seja, você chegou onde a gente entendia, né, que é a prestação de serviço adequado, e o que a gente gostaria é que ela se mantivesse nisso, e as próprias ações da agência ajudam ela a se manter nesse nível, e mostrar também para as outras empresas que às vezes ainda não conseguiram chegar no nível A, por exemplo, que é possível, né, que algumas ações com a ajuda da própria agência, que é dentro daquela estante de insumos que a gente tem, também auxiliam muito a trazê-las à conformidade regulatória esperada. Então, acho que é isso. Esse aqui já é o último slide. Eu queria agradecer e estou à disposição. Apresentação excelente, super completa e complexa, eu diria, né? Pelo menos essa última tabela, para quem é jurista como eu, dá uma complicada. Mas é totalmente racional e inteligente, e eu acho que a gente pode até aplicar o conceito da justiça, né? Onde se você coopera, se você colabora, você vai ganhar a cenourinha e não o chicotinho da agência. Eu tenho alguns questionamentos, mas também tem uma questão aqui já no chat, que eu gostaria de apresentar, que é a Patrícia Gravina que trouxe. Os planos de melhoria seriam semelhantes aos TACs ou são instrumentos distintos para a agência? São distintos, os instrumentos são distintos. É uma boa pergunta, porque é realmente uma confusão que se faz. Até, eu estava numa reunião, inclusive ontem, fazendo essa explicação. O TAC é ajuste de conduta. O TAC, ele advém de um processo sancionador como medida alternativa à aplicação de penalidade, né? Então, eu fiz um processo fiscalizatório, depois entrei no processo sancionador, lavrei um auto de infração, teve contraditório e ampla defesa, cheguei na autoridade julgadora. A autoridade julgadora pode entender pela aplicação do TAC ou não, a depender dos critérios que a gente já tem normativo, né? Não é discricionário. Então, assim, a aplicação desse TAC, ele advém de um processo sancionador. Eu já entendi que tem autoria e materialidade, e por isso eu vou aplicar o TAC de forma alternativa à aplicação de penalidade. Pode ser a multa, pode ser uma cassação, enfim. O plano de melhorias, o plano de ações que a gente está propondo ali dentro da nossa estante de insumos, ele é diferente, ele não está dentro de um processo sancionador, ele é um instrumento à parte do sancionador. E a fiscalização responsiva traz esses outros instrumentos justamente para isso, para que você não precise ter o sancionador, dependendo, obviamente, da ação do agente, se a ação do agente é compatível com essa ação da fiscalização, né? E aí a gente tem outros instrumentos que estão fora do sancionador, para justamente trazê-la à conformidade regulatória e não precisar nem chegar ao sancionador, tá? Então, são instrumentos diferentes. Perfeito. Vou aproveitar, então. Eu sei que existe na agência 2 processos que tratam da revisão das resoluções 3274 e da 3259. São resoluções um pouco mais antigas, mas que eu considero muito boas, apesar da 3274 ter muitas infrações previstas, né? Mas eu acho que foi um nível de especificidade que à época, como você bem colocou, era necessário. E considerando a revisão dessas resoluções, elas já devem vir agora com um toquezinho de fiscalização responsiva,
A gente pode esperar encontrar nas resoluções itens específicos dessa nova modalidade de fiscalização? Perfeito, Beatriz, você falou duas coisas aí que são, assim, que eu corroboro, né, 100%, que é, primeiro, são normas muito boas, são mesmo, principalmente para a época que elas foram criadas praticamente do zero, né, não se existia essa formalização da fiscalização na agência, e a época, foi até o início do Bruno Pinheiro na Superintendência de Fiscalização, eu agradeço sempre a ele, a essa base da fiscalização que ele deu. Porque, assim, chegar onde a gente chegou hoje só é possível com uma base sólida, né? Se a gente tem uma base sólida, a gente consegue avançar. E a gente está, inclusive, já pensando em utilizar, assim, inteligência artificial futuramente, daqui a uns 2, 3 anos, mas a gente só consegue fazer isso porque realmente a base é muito sólida. Quando a gente participa de reuniões com outras agências reguladoras, costuma ter muito, por exemplo, reunião entre agências reguladoras para tratar de processo sancionador. Aí cada uma vai fazer uma apresentação de como que funciona o fluxo do seu processo sancionador, tal. A gente sempre recebe elogio nessas reuniões, assim, não é? Eu sei que, assim, eu sou um pouco suspeita para falar, né? Mas, assim, é a mais pura verdade, porque a gente tem um processo, um fluxo, né, de processo sancionador muito formalizado, muito estruturado, uma planilha de dosimetria clara, objetiva, né, que ajuda os fiscais na ponta a terem segurança também de assinar aquilo, de assinar um auto de infração, né, ou de não assinar o auto de infração, que às vezes você precisa de muito mais respaldo para não fazê-lo, né. Então, as normas são realmente muito boas. E, naturalmente, que elas precisam acompanhar esse desenvolvimento que a fiscalização vem tendo, né? Então, quando a gente... a alteração das normas, apesar de ser tocada pela regulação, ela partiu da fiscalização e já contemplou, sim, e aí o segundo ponto que eu concordo com você, que são toquezinhos, né? A gente não consegue colocar toda a amplitude que tem a fiscalização responsiva em normativo, e às vezes nem é preciso, né? Muita coisa a gente consegue fazer e aplicar sem precisar estar em normativo. Mas outras coisas, é bom que esteja para o setor e é bom que esteja para o fiscal, né? O fiscal tem mais respaldo quando ele tem a possibilidade de aplicar, por exemplo, um instrumento da estante, né, de insumos da fiscalização responsiva, e isso já está previsto em normativa, ele se sente mais seguro e mais tranquilo com relação a isso, e outras cositas más aí. Então, a gente vai fazer alterações, sim, já direcionada à fiscalização responsiva, ela já está nessa linha. Legal. Eu consegui ver, tem um processo, mas que eu acho que não é o que tramita mais, que estava aberto ao público. E aí tem várias contribuições para a alteração dessas duas normas, algumas que eu achei primordiais e excelentes. E a principal que eu gostaria de destacar, e que eu nem sei se está sendo tratado dessa forma pela agência, mas seria a alteração daquele artigo e inciso guarda-chuva da norma, que é justamente isso. O artigo 32, inciso 38, que fala sobre não cumprir ou não fazer cumprir leis, regulação, contrato, convênio, contrato de arrendamento. Né? Entra tudo. Tudo. E é aquela multa que é a mais alta da norma, que é de até R$1 milhão. Isso. Pelo que eu vi, teve até uma contribuição da unidade, de uma das unidades da ANTAC, que entende que esse tipo de norma feriria o princípio da tipicidade e, muito provavelmente, também da proporcionalidade. A partir do momento que você inclui tudo com uma penalidade de até R$1 milhão e, ao mesmo tempo, você não determina nenhuma infração em específico. Então, essa foi uma sugestão que eu achei bem legal e que eu acho que tem tudo a ver aí com a regulação responsiva. É isso. E que eu acho que a ANTAC vai chegar a alterar esse ponto, né? A gente fez a proposta, obviamente que assim, a alteração normativa passa por muitos pontos ainda, né? Inclusive consultas e oportunidade de participação do público externo. Mas, assim, esse guarda-chuva, eu até não acho que exista esse viés de legalidade, porque, como você bem falou, a norma já tem muita infração, né? Então, a gente tentou tipificar o máximo possível e estratificar o máximo possível as infrações de acordo com seus valores de penalidade,
dentro do que a gente entendia que era mais gravoso ou menos gravoso. Só que existe realmente um resíduo ali que a gente não consegue prever tudo. Então, você tem que ter um guarda-chuva para que numa hora, olha, é infração, né? A gente entende que é infração, mas ela não está tipificada em nenhuma dessas outras anteriores, você precisa ter alguma coisa ali para te amparar, dar respaldo para essa autuação. Mas o que a gente na fiscalização entendeu, e assim foi a contribuição que foi encaminhada e está sendo analisada pela área de regulação, foi que esse guarda-chuva ele estava muito amplo e às vezes a gente acabava realmente aplicando uma penalidade que está prevista dentro do guarda-chuva, é uma aplicação de penalidade legal, ela não poderia ser diferente, mas que ela talvez não deveria ter aquele valor e aquela gravidade prevista no guarda-chuva, né? Então a gente propôs estratificar melhor aquilo que está ali dentro do guarda-chuva, dividir aquilo em outras penalidades com outros valores, né? A maioria em valores menores, e deixar realmente um guarda-chuva mais enxuto, assim, na norma. Não estou me lembrando nem se a gente propôs guarda-chuva, eu acho que a gente só estratificou e tirou alguma coisa que fosse mais genérica, assim, né? Mas está, assim, dentro da proposta de mudança da SFC, tá? Que, obviamente, vai ser ainda objeto de deliberação e debatido com o setor, né? Perfeito. Tem outro ponto também, esse já na resolução 3259, o artigo 45, que ele fala que assim que proferido o julgamento, a autoridade responsável vai notificar o autuado para determinar, se for o caso, o pagamento da multa ou cientificá-lo da possibilidade de interposição de recurso. E nesse ponto eu vi que teve uma sugestão, até com o objetivo de diminuir, incentivar a diminuição de quantidade de recursos, de acrescentar um parágrafo nesse artigo, dizendo que no caso da multa de pagamento antecipado, né, neste momento, que seria concedido um desconto. Ao mesmo tempo que eu acho isso genial, eu também tenho medo da perda das questões jurídicas, né? Porque aqui, justamente dentro de uma comissão da OAB, a gente fica com receio da parte econômica sobressair ao direito. E é interessante. E consta lá como sugestão, acho que também nesse sentido de enxugar um pouco, desburocratizar e diminuir a quantidade de processo. Então, isso. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Primeiro, assim, foi uma sugestão da nossa PFA, inclusive, né? Baseado em outras agências que já aplicam, em outros órgãos públicos que já o fazem, né? Então, muitas vezes acontece da gente receber em casa um boleto por alguma infração cometida e ali já ter até a possibilidade, infração de trânsito mesmo, né? Você já consegue, pagando até tal dia, ter um desconto do valor devido. Esse desconto, ele é uma opção. Você continua com o seu pleno direito de exercer o contraditório, ampla defesa, encaminhar os recursos, né, que achar que são necessários. A única observação que a própria Procuradoria fez, se eu não me engano, é que né, ou você faz o pagamento da penalidade, ou você entra com recurso, né, justamente para que a gente tenha aí a otimização do processo, né? Mas o direito do contraditório e ampla defesa, ele continua exatamente do jeito que ele é, muito respeitado, e chegar lá na frente, a penalidade vai ser o que seria desde o início, na sua planilha de dosimetria, muito clara, descrita. A diferença é que você não vai ter o desconto, que eu acho que a proposta é de 30%, acho que foi o que foi proposto pela Procuradoria e pela área técnica, né? E aí está em análise. Isso, foi esse percentual que eu verifiquei mesmo. De toda sorte, como eu comentei, eu acho a resolução 3274 muito boa. E eu fui até verificar no item de permissão de notificação, ou seja, preliminar ao lançamento, né, a lavratura do auto de infração, e eu fui contando item a item. Atualmente são 69 infrações que a ANTAC possibilita hoje a notificação prévia, ou seja, verificada eventual infração, a ANTAC notifica e oportuniza essa correção. E somente quando não há correção é lavrado o auto de infração e aí sim aberto prazo para defesa e tudo mais. Em contrapartida, são 76 infrações em que não pode haver a notificação porque se entende que a infração já foi materializada e já decorreu todos os seus prejuízos
para o interesse público. Mas eu acho que esse também é um ponto em que a regulação responsiva, ela vem facilitar, né? Porque a partir do momento que você orienta e usa aquela sua tabelinha de insumos, que, aliás, é muito legal, tende a aumentar o índice de correção prévia e não se materializar uma eventual infração, né? Exato. É como eu disse, né? A nossa intenção não é autuar. A gente está tentando ter medidas preventivas para que a gente não chegue no sancionador. A notificação é uma delas, né? Foi muito bem colocado. Assim, a notificação ela ainda é dentro de um processo fiscalizatório, ou seja, não teve abertura de auto de infração. E aí, por que, né? Algumas infrações são notificáveis e outras não? Tem algumas infrações que não faz qualquer sentido você notificar. São infrações já materializadas, já se consumaram, a notificação não vai gerar nenhum efeito prático, né? Então, a gente tem o cuidado de tratar infração caso a caso na hora que a gente vai avaliar a possibilidade ou não de notificação. E por que isso, inclusive, não é tratado em normativo, né? A notificação é tratada num processo próprio, público, porque ela é tão... ela evolui tanto com a fiscalização e com a prática da fiscalização que a gente tratar em normativo deixaria isso muito rígido. E a gente não conseguiria fazer as alterações que a gente faz para justamente na linha da fiscalização responsiva, que é tentar ampliar o maior número possível de notificações, né, de quantidade de infrações notificáveis, e tentar realmente deixar não notificável só aquelas que você não tem mais como notificar. Nossa intenção é essa. Se isso está dentro de um normativo, fica muito difícil você fazer as alterações quando necessário. Essas alterações acontecem eventualmente, mas de vez em quando é preciso que a gente faça. Principalmente de acordo com o feedback de quem está na ponta, do pessoal da unidade regional. Então, começa a aplicar, às vezes, a notificação e relata para a gente, olha, aconteceu um caso X que foge da curva, não é um caso que a gente já tinha feito autuação, nesse caso, precisaria de uma notificação, ou nesse caso, não faz nenhum sentido ter notificação. E aí, a partir desses inputs, é que a gente vai aqui pensando nessas alterações das NOCIs, mas eu acho que é um instrumento, assim, excepcional. A gente, antes de falar em fiscalização responsiva, meio que já aplicava, né? Porque a notificação, ela é também, sem dúvida nenhuma, um bom insumo da fiscalização responsiva. Perfeito. E o site da ANTAC, eu fui pesquisar, quando a gente fala de perfil do risco infracional, eu tive até alguns questionamentos por parte de empresas, onde eles não entendiam necessariamente porque estavam sendo classificados como A, B e C, e se classificados dessa forma, como se eles poderiam alterar e com qual frequência e a depender de quê. E aí lá no site da ANTAC tem descrito bem objetivamente que a definição do perfil de risco está fundamentada no conjunto de 12 indicadores obtidos a partir do histórico dos resultados fiscais de cada regulado. É justamente a abordagem pessoalizada daquela fiscalização, né? Quais seriam esses 12 conjuntos, ou melhor, esses 12 indicadores? São esses aqui. Alguns deles. Perfeito. São esses aqui, Beatriz. Aqui você só está vendo 6, né? Só que a gente contabiliza 12 justamente pelo específico e pelo relativo, tá? Então, são esses aqui os indicadores, e aí 12, obviamente, porque em cada um deles eu gero 2. Eu gero o específico da empresa e eu gero o relativo da empresa dentro do seu grupo. E essa ideia da gente colocar no site foi justamente porque a gente tentou, e tenta ainda, né, fazer do processo algo muito transparente para as empresas, né? Então, a gente sabia que existiriam questionamentos, é absolutamente normal que exista, né? A forma de fiscalizar muda, de repente você recebe uma informação e você quer saber de onde vem aquilo. Então, de cara no site, a gente já resolveu colocar ali um resumo, né, do que é a fiscalização responsiva, do que seriam esses indicadores, do que seria essa metodologia, mas de uma forma, obviamente, simples, né, de simples acesso, de simples linguagem. E a gente tem também uma formulação de resposta de SIC. Então, sempre que uma empresa demanda, né, dentro do acesso à informação, a justificativa, né, desse risco, a gente também tem uma resposta bem detalhada para explicar para ela o
motivo dessa nova abordagem da fiscalização. E, claro, a gente sempre à disposição aqui também, né, de todas as empresas para tirar qualquer dúvida. Eu estou tentando falar desse assunto sempre que me é possível, porque eu acho que isso ajuda muito também, né, que todo mundo aos poucos vá conhecendo, vá entendendo como funciona a ferramenta. E a ideia de colocar no site da agência foi esse, então. Perfeito. E aí, aquela empresa que está classificada como C, como que ela faz para subir para B e depois passar para nível A? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Primeiro, existe os procedimentos de fiscalização que são realizados, né? Então, eu mostrei para vocês esse aqui, que é o nosso PPF 2017-2019, que ele é feito de forma trienal. No novo modelo de fiscalização responsiva, ele é feito de 4 em 4 anos, né? Então, de 4 em 4 anos, a gente gera o fluxo novo de programação. Mas não é justo com a empresa que ela fique 4 anos esperando para poder mudar o grau de risco dela, se ela já está se esforçando para isso, e fazendo mudanças para isso, fazendo mudanças de gestão para isso, enfim. Então, a gente todo ano gira de novo toda a tabela de classificação de risco. Tá? A gente está sempre girando a tabela de classificação de risco. Então, esse é um primeiro ponto importante a falar aqui. A segunda coisa que é importante, a empresa deve procurar a agência. Né? Na hora que você recebe um risco, que você, primeiro, quer entender por que é o risco e quer melhorar, a empresa deve procurar a agência para conhecer as ferramentas de fiscalização responsiva, que a gente pode trabalhar em conjunto para já trazê-la à conformidade regulatória o quanto antes. Então, a gente também na fiscalização está à disposição para isso, não só as unidades regionais, mas aqui em Brasília, para a gente poder aplicar aquela instante de insumos ali e conseguir reformular esse grau de risco quanto antes. Perfeito. E outro tópico também em grande abrangência atualmente é a análise de impacto regulatório. E eu tenho certeza que isso tem tudo a ver com a fiscalização responsiva. Qual que é a sua ideia de eficiência de gestão do recurso público e da redução do fardo regulatório a partir desse novo modelo de fiscalização? Então, como já dito aqui, né, a fiscalização, a opção de trazer a fiscalização responsiva para a agência, porque essa é uma opção, né, foi justamente pensando não só no setor, não só em trazer uma ferramenta mais moderna para o setor, mas trazer uma ferramenta mais moderna para o serviço público, né? E essa ferramenta mais moderna para o serviço público, ela é uma ferramenta que, sem dúvida nenhuma, garante a otimização dos recursos, né? Por quê? Vou dar um exemplo aqui. O fiscal, que antes precisava fazer a fiscalização de 1/3 do universo, mais as novas outorgas, mais as empresas autuadas, agora ele vai trabalhar com outros valores. Ele vai trabalhar com esse gráfico de risco. E esse gráfico de risco vai fazer com que ele esteja presente onde ele precisa estar presente. Né? Ele vai ter que focar a fiscalização dele agora nas empresas que estão no grupo de risco C para tentar trazê-las à conformidade regulatória. As empresas que estão no grupo de risco A, elas continuam sendo monitoradas, mas elas deixam de ser a grande preocupação da fiscalização. Né? E é justo que seja assim. A nossa ideia é justamente essa. Então, a gente traz uma economia de recurso, né, dentro da fiscalização responsiva muito grande. A gente não conseguiu ainda, o pessoal da área de inteligência está aproveitando o ano de 2020, que a gente está rodando, né, essa fiscalização, apesar de que, de certa forma, é um ano prejudicado, mas tentar gerar isso em número, né? Qual é a economia que a gente gera realmente para o setor público, para os cofres públicos, em número com a aplicação da fiscalização responsiva, se comparado com a utilização da fiscalização no modelo anterior, né? E eu acho que, assim, a análise de impacto regulatório, ela vai muito nessa linha também, né? Você vislumbrar, de fato, o que gera de impacto o trabalho que a agência está fazendo, né? A fiscalização responsiva, ela é isso, assim, ela foi fruto de uma análise de um grande impacto que estava sendo trazido, muito em detrimento desse cenário anterior que a gente tinha. O impacto era muito alto. O impacto do caráter punitivo comando-controle é muito caro para o setor e para a agência. É muito caro para o fiscal. É muito caro um processo de fiscalização que fica um tempo de tramitação enorme circulando. A nossa ideia com a fiscalização responsiva é enxugar isso,
fazer com que cada vez menos a gente tenha que autuar, porque a gente consegue solucionar os problemas antes, né? A gente não precisa nem chegar no processo sancionador. Claro que isso é uma mudança de mentalidade, isso não acontece da noite para o dia, a gente está aprimorando o modelo, né? A gente está aí nesses próximos anos aprendendo também com algumas ferramentas que a gente está lançando mão, e os próprios fiscais e o setor, né? Está todo mundo nessa junto, mas a gente entende que foi um golaço, assim, a gente ter optado por trazer a fiscalização responsiva para a agência. Concordo, em gênero, número e grau. Eu vou passar a palavra para o Alexandre Rodrigues, para ele fazer o gerenciamento das perguntas aqui do chat. Tá, joia, obrigada. Olá, todos escutando? Olá, Alexandre, tudo bom? Tudo bem, Gabriela? Parabéns pela apresentação, realmente muito boa. Obrigada. E dá um cenário bem interessante para a gente aí sobre a fiscalização responsiva, que é um tema realmente bem moderno e interessante, né? Para modernizar e otimizar a fiscalização da agência, assim, não só da agência ANTAQ, como todas as agências reguladoras, né? É bastante interessante. Vou passar para as perguntas. Deixa eu pegar a primeira aqui. Cadê? Gente, só um minutinho que eu tô tendo problema de abrir aqui. Bom, o Dr. Mário Povia perguntou sobre o manual de fiscalização, doutora Gabriela. Vai existir um manual de fiscalização dentro da agência, já considerando a fiscalização responsiva? Como atuar, como classificar as empresas em cada setor, em cada ranking? Eu não sei se ele está perguntando sobre esse ou sobre o manual de fiscalização conjunta. Eu vou falar sobre as duas coisas, tá? Com relação a manual interno, a gente possui manuais dentro da fiscalização que orientam os fiscais, né? Todos esses manuais passam por revisão sempre que a gente altera qualquer coisa dentro da fiscalização, principalmente com relação à fiscalização responsiva, né? Então, os fiscais recebem as orientações uniformes para que atuem da mesma maneira em todas as regiões do país. E por isso os manuais de fiscalização são alterados vez ou outra, para que isso fique muito claro. Com relação ao manual de fiscalização conjunta, é um instrumento que a gente tem com as autoridades portuárias, né, que auxilia aí que a gente não fique com trabalho, com retrabalho, né, ou seja, as autoridades portuárias muitas vezes podem, né, têm a competência também de fazer fiscalizações às suas áreas, e a gente, em algumas unidades mais do que outras, a gente consegue ter uma parceria muito grande com a autoridade portuária. E a autoridade portuária, lembrando, não tem a competência para autuar, né? Então, qualquer irregularidade que ela perceba, ela encaminha, geralmente se chama ROP, né? Que é um relatório de ocorrência portuária, à agência, e a agência abre um processo e toma as providências que achar pertinente. Então, não sei se eu respondi, são os dois tipos de manual que a gente tem, não sei se ele estava perguntando do interno ou do conjunto, mas acho que eu respondi aí as duas coisas. Qualquer coisa, estou à disposição, doutor Mário, por favor. Algum comentário, doutor Mário? Não, na verdade, a minha pergunta foi a reboque. Havia um questionamento anterior sobre a 3259 e a 3274. A 3274, ela não seria o caso de ter grandes alterações, a Gabriela já falou de ajustes pontuais, mas na 3259, sim, que é a norma do processo propriamente dito, né? E aí a minha pergunta vinha a reboque disso. E o manual de fiscalização? Tá. Eu estava falando do manual interno, evidentemente, que ele deve sofrer, como a Gabriela colocou aqui, alterações exatamente para orientar não só o aspecto isonômico, mas para dar também a diretriz para os servidores. Mas está mais do que respondido. Obrigado. E é importante, assim, os manuais, a 3259 também está em revisão, né, como a Beatriz já tinha pontuado, também já com essas pitadas de fiscalização responsiva aqui, os manuais não obrigatoriamente estão atrelados às alterações normativas, né? Os manuais são instrumentos que a gente tem internos, que podem ser alterados sempre que a gente julgar que seja necessário. Então, os manuais já trazem alguma coisa de fiscalização responsiva,
que a regulamentação vai trazer aí no tempo adequado. Maravilha. Uma outra pergunta, já tratando um pouco sobre a resolução 3274. Ela estaria de acordo com a fiscalização responsiva ou haveria um plano de revisão da mesma para se adequar ao plano de fiscalização atual? Foi mais ou menos já respondido? Isso. Vou dar continuidade. Está em revisão e já contempla. Os contratos de arrendamento também não deveriam estar alinhados com as fiscalizações mais responsivas e menos ostensivas? No porto organizado, as empresas estariam no escopo das fiscalizações das autoridades portuárias também? Seria importante adotar um plano de conformidade regulatória unificado e mais com foco na fiscalização responsiva, a fim de diminuir o custo regulatório para os agentes? Tá, vou ver se eu consigo responder. Se me fugir alguma, você me fala. Tá. Dentro da fiscalização responsiva estão abarcados todos os serviços regulados. Então, está tanto o arrendatário quanto a autoridade portuária. Cada um, obviamente, aí dentro das suas peculiaridades, né? Os contratos de arrendamento, eu entendo que já assim, os novos contratos já trazem alterações substanciais, assim, se a gente for comparar com contratos anteriores, né? São contratos muito mais modernos, né, que tendem, eu não vou dizer que é fiscalização que é na linha da regulação responsiva, porque essa é uma opção da agência no momento em utilizar a ferramenta, né? Obviamente que, não sei, a gente poderia aí, né, avaliar com o poder concedente se haveria alguma mudança, mas eu não vejo hoje a regulação responsiva podendo ser utilizada com esse viés, né? Até porque o descumprimento contratual é uma abordagem da agência reguladora também, né? Então, está até no guarda-chuva, como a Beatriz mencionou. O descumprimento contratual é também verificado por processo sancionador da agência. Então, estaria, de certa forma, coberto, né, pela fiscalização responsiva, quando a gente for aí analisar o caso a caso, a empresa, o histórico de infrações, e verificar que aonde essa empresa entraria dentro dos insumos da fiscalização responsiva, quando esse processo estivesse sendo apurado. Tá? Então, não sei se eu respondi a última pergunta, que se você puder repetir, só para ver se já está englobado aqui no que eu falei. No porto organizado, as empresas estariam no escopo das fiscalizações das autoridades portuárias. Seria importante adotar um plano de conformidade regulatória unificado e com mais foco na fiscalização responsiva, a fim de diminuir o custo regulatório para os agentes? Tá. Aí, pelo que eu estou entendendo, é essa unificação com a autoridade portuária, né? Com as fiscalizações que a autoridade portuária faz. De novo, assim, as fiscalizações que a autoridade portuária faz, elas estão em linha com o que é previsto pela agência reguladora, né? Tanto é que a autoridade portuária não aplica penalidade. Então, eu acho que está abarcado, com certeza, dentro da fiscalização responsiva, porque sendo identificada alguma irregularidade pela autoridade portuária, ela faz o encaminhamento à agência para apreciação. E a agência pode entender pela insubsistência, por exemplo, do relatório do ROP que é encaminhado, né? Ou por tratar isso dentro de um processo sancionador, ou por tratar isso em outro mecanismo de fiscalização responsiva. Então, acho que não precisa de um instrumento para a gente unificar isso com a autoridade portuária, já que as infrações identificadas são sempre encaminhadas para a agência reguladora. Entendi. Doutor Gabriel, já pegando até um gancho aqui, como a agência vem lidando com aquelas infrações que são abarcadas na norma de sanções da ANTAC, mas também acabam sendo infrações de outros órgãos administrativos? Então, por exemplo, questões que envolvem tanto uma fiscalização da ANTAC como também de um órgão ambiental, e aí gera aquele risco de bis in idem. Qual a percepção da ANTAC sobre esse ponto? O que vocês pretendem? Se existe uma intenção de tratar desse assunto nas novas normas que serão editadas pela agência? Onde a fiscalização responsiva pode entrar também, né, nessa questão? Uhum. A gente trata desse assunto com frequência aqui, viu, Alexandre? E a gente entende hoje que a nossa atuação fiscalizatória nesses casos é subsidiária, né? Então, a gente não tem a competência de agir dentro, por exemplo, um crime ambiental. As autoridades competentes têm lá suas infrações dispostas. As infrações que a gente tem aqui na agência, elas permeiam muito mais o serviço adequado do que, de fato,
a infração de um outro órgão público, né? A gente costuma fazer, inclusive, reuniões aqui com o IBAMA, com Receita, com outros órgãos, né, que aplicam algumas penalizações aí, e hoje a gente não entende que há sobreposição. E a gente também não costuma ser demandado nesse sentido, tá? Existe, claro, dentro de um ou outro processo uma discussão, mas a gente costuma encaminhar esse processo verificando que não há, de fato, a sobreposição, que o órgão vai atuar dentro de uma infração prevista, que não é a infração que hoje está dentro da 3274. Então, a gente não vislumbrou ainda nenhum problema que mereça uma atenção especial da agência com relação a isso. Entendi. A gente está muito focado aqui em terminais, né? Sejam privados ou públicos, e a doutora Elizabeth trouxe um questionamento interessante. A fiscalização responsiva, ela também abarcará o mercado de navegação? Também já abarca todos os serviços hoje da agência. Então, todas as navegações, todos os contratos em porto, inclusive transição, né? Então, todos os serviços que a gente tem hoje, registro, tudo está abarcado dentro da fiscalização responsiva. Mas a pergunta dela ainda vai um pouquinho além, e ela foi muito perspicaz. Perguntando se o mercado das EBN está maduro para ter esse tipo de tratamento. Vou fazer esse complemento agora. Olha, eu acho que não é uma opção, né? A ferramenta, ela tem que ser uma ferramenta única para a agência. A gente não tem como fazer uma fiscalização direcionada a um mercado diferente da fiscalização que a gente faz para outro, né? Então, a modernização que a ferramenta traz, ela vem para todo mundo, né? O fato do mercado estar maduro ou não, eu acho que vai ser uma avaliação que a gente vai fazer aí ao longo do processo, obviamente, e que, de repente, pode trazer até algumas alterações, né, no próprio mercado e normativo, caso a gente perceba que seja necessário. Mas a ferramenta hoje, ela é aplicada de forma igualitária, né, para todos os serviços da agência e para todas as navegações. Vamos lá. O doutor Pedro quer fazer um questionamento, mas queria fazer na forma oral. A palavra é sua, doutor Pedro. Obrigado, Alexandre. Eu vou fazer, até porque se eu pegasse, eu estou no celular e acabar demandando, eu ficar muito bom tempo escrevendo, até para facilitar aqui a exposição também da questão. Gabriela, em relação a uma dos itens preconizados aí pela 3274 em relação a contratar, permitir ou tolerar a prestação de serviço por empresas de navegação não autorizadas pela ANTAQ. Eu compreendo que isso seja uma forma de controle, essa contextualização de você obrigar um terceiro a obter uma informação que ela é de caráter, não particular da agência, mas é de caráter da agência. Isso não é uma forma de controle social informal, entendeu? E por conta disso, né, por ser um controle social informal, naturalmente, ele por si só, na sua natureza, ele não poderia ser determinado via regulação. Esse é o motivo de eu querer expor aqui oralmente a questão. Exemplo, né, como eu coloquei, né, contratar, permitir ou tolerar a prestação de serviços por empresa. Isso, de certa forma, não é um repasse, né, isso está dentro do controle social, tudo bem. Mas, digamos, um exemplo em que uma empresa ela é uma costumaz operadora de travessia, tá? E o agente, um terminal, ela já faz, ou seja, ela tem uma simulação quanto a uma possível irregularidade, e se isso acontece é porque a agência ainda não chegou a visualizar isso, né? Então, existe, ou de forma ativa ou passiva, um dever ali da agência que permitiu a manutenção, ou permitiu ou não chegou, obviamente é impossível, né, alcançar todos os agentes, e o terminal efetivamente contrata ou realiza um tipo de serviço, ou não tem uma relação direta, mas utiliza o serviço, e com isso ele é penalizado, com base nesse inciso.
Ao meu ver, isso é uma forma de controle, esse repasse é uma forma de controle social informal, o que retira um pouco a sua natureza, a possibilidade da sua natureza como determinação via norma. Então, eu nem considero isso, Pedro, um controle social, viu? Porque, assim, o foco que a gente tem com relação a isso, veja que é diferente do foco que a gente tem, por exemplo, na navegação interior, diretamente com o usuário, né? Quem contrata, né? Quem contrata essa empresa? Quem contrata essa empresa é um regulado da agência? No caso da navegação interior, por exemplo, vou citar o caso do Norte, né? Quando a gente tem um projeto de um aplicativo que chama Navegue Seguro, que está sendo desenvolvido aqui na agência, pela fiscalização, que é justamente o controle social em si, que é o quê? O usuário, na hora que ele chega para pegar uma balsa, onde ele vai fazer uma travessia, aquela balsa não está dentro do horário esperado, nas condições de higiene esperadas, ele não tem um lugar para sentar, para esperar, dentro desse aplicativo, ou a balsa não é autorizada pela agência, ele pode procurar, né, botar o nome da balsa e ver que aquela balsa não é autorizada pela agência e denunciar. Esse é o controle social, né? Porque esse usuário, ele não está sob a minha tutela. Quem contrata a empresa de navegação, né, no caso o terminal, como você disse, quem contrata é regulado, o regulado tem a obrigação de conhecer a norma da agência, né? Ele é completamente diferente do usuário. Então, eu não entendo isso como um controle social. Eu acho que isso é obrigação do regulado conhecer o normativo da agência e entender que se a agência tem toda uma robustez regulatória para enquadrar aquela embarcação como EBN ou não, né, ou aquele serviço está sendo prestado de maneira irregular, que ele também deve ser responsabilizado por isso, né? Então, veja, a gente entende diferente, a gente que eu digo a agência, a gente entende diferente essa questão do controle social, muito relacionado a quem contrata, a quem é que está utilizando o serviço. Perfeito, perfeito. Só complementando aqui, desculpa abusar do tempo. Imagina. Bom, em relação, você fez essa diferenciação em relação ao usuário e a um regulado. Mas, no caso, o regulado, ele desconhece, então, ele tem um dever, ele tem um dever, sim, de conhecer a regulação. Mas ele teria também o dever de investigar e em eventuais serviços que são prestados, isso tudo bem não ser exigido do usuário. Mas um terceiro também, nesse caso, um agente, um terminal, e aí eu até digo que não é uma contratação formal, é uma contratação, que eu digo, uma utilização do serviço. Então, o ponto que eu queria tratar exatamente não é nem desconhecimento dos dispositivos, eventualmente da 3274, é desconhecimento de investigar a regularidade daquele serviço e efetivamente não utilizá-lo. Esse ponto. Eu acho que isso deveria ser a primeira opção do contratante, né? Lembrando que aqui a gente está falando de contratante contratado, tá? Os intermediários a gente trata de uma maneira diferente. Então, a gente assim, a gente só exige de quem tem que ser exigido, né? A pessoa que está fazendo a contratação, a empresa que está fazendo a contratação, deveria ser a primeira preocupação dela saber se aquela empresa é regularizada, né? E você, assim, querer contratar uma empresa que não é regularizada, que teve seu pedido negado ou que não teve pedido que passou pela agência, deveria ser uma negativa do próprio regulado, né? Então, assim, essa infração, na verdade, essa exigência da agência, ela não é o controle social, ela é para resguardar, inclusive, o regulado, contratante, né? Para que, primeiro, obviamente, para que você não tenha serviço irregular sendo feito, contratado por uma pessoa que é regulada e que tem obrigação, sim, de conhecer o normativo, né? E depois, para preservar também o interesse do próprio contratante. Assim, se você está contratando, esse deveria ser o primeiro requisito. É uma questão muito direcionada à qualidade do serviço, à segurança do serviço, né? Então, assim, eu vejo, eu até entendo a tua pergunta, mas, assim, para mim não faz sentido você contratar uma empresa que não passou pelo crivo de outorga da agência. Perfeito, obrigado. Imagina. Esclarecido. Podemos passar para a próxima, Pedro?
Vamos lá. O Dr. Rogério, ele pergunta o seguinte. A OCDE, ela informa no item 9 que a avaliação, a gestão e comunicação de risco... Não, desculpa, tá cortando aqui, deixa eu abrir de novo a pergunta. Aqui, ó. Aproveitando a pergunta anterior da doutora Elizabeth, o anexo do Conselho da OCDE informa no seu item 9 que a avaliação, gestão e comunicação de risco para garantir a efetividade da fiscalização responsiva. Acredito que essa seja a pergunta. Como planejar que os portos organizados e os TUPs atinjam esse amadurecimento de modo a permitir a gradação e a dosimetria das fiscalizações? Pelo que eu estou entendendo, é como, por meio da fiscalização responsiva, utilizar as ferramentas adequadas para que eles consigam atingir a conformidade regulatória. Acho que é isso? Pergunta, né? Como fazer com que os portos organizados e os TUPs, né, os players, eles atinjam esse amadurecimento que é necessário seguir as normas certinhas para eles terem um ranqueamento ali interessante para não sofrerem uma penalização mais pesada no futuro, eventual processo sancionador. Acredito que seja essa a pergunta. Uhum. A mudança de comportamento, como eu já falei, ela não acontece do dia para a noite, né? Aos poucos a gente vai vendo o histórico das empresas sendo transformado. A gente já vê isso no modelo tradicional. Tá? Então, quando a gente faz um levantamento aqui na área de inteligência da fiscalização e a gente pega a conformidade regulatória que existia lá em 2014, a conformidade regulatória que a gente tinha em 2019, antes de aplicar a fiscalização responsiva, a gente já vê um avanço imenso, né? Quando a gente começa a ver, quando essas empresas começam a ver que elas se beneficiam também de alguma maneira da conformidade regulatória, esse processo começa a ir mudando, né? Claro que de início a mudança ela acontece muito por medo do sancionador, o que também é uma ferramenta, né? Também é uma ferramenta a ser utilizada. Mas a gente quer com a fiscalização responsiva que a mudança ela vá acontecendo de forma mais consciente, né? O arcabouço todas as várias infrações que a Beatriz citou ali da 3274, elas não estão ali por acaso. Elas geram um serviço a ser prestado, né, de muito mais qualidade, de muito mais segurança. Então, elas têm uma razão de existir. Aquelas infrações ali têm uma razão de existir, todas elas, né? E a gente entende que com isso, com o tempo, com a mudança de consciência, as empresas vão vindo a conformidade regulatória. Esses outros instrumentos da fiscalização responsiva, e eu acho que aí entrando mais na pergunta, eles vão, a gente tem a ideia de que eles vão nos auxiliar muito a trazer todos os players, né, a conformidade regulatória num tempo maior do que do modelo tradicional, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo e já estou até antevendo aqui o Pedro daqui a pouco pedindo uma outra pergunta. A gente tem a possibilidade, por exemplo, de ranqueamento das informações, né? O poder concedente vai fazer agora um ranqueamento das informações do IGAP, da portaria 574. O ranqueamento é um item da prateleira da fiscalização responsiva. Ou seja, o fato de você saber que aquela informação que você tem vai ser ranqueada, ela é uma ferramenta que induz a empresa a vir para a conformidade regulatória de forma mais rápida. Então, todos esses instrumentos da fiscalização responsiva, além do sancionador, a gente acredita que são instrumentos que, naturalmente, vão trazer as empresas de conformidade regulatória fora a própria conscientização do tempo, normal, natural, né? A parceria com a agência, o trabalho em parceria, os frutos que se colhem depois de você seguir um normativo. Eu tenho um exemplo, assim, para mim, um dos melhores exemplos que eu tenho na Manaus Moderna, né? A gente tem ali, não sei se vocês conhecem, mas a gente tem ali várias balsas flutuantes, né? Uma dessas balsas segue o normativo da agência 100%. Tudo que é solicitado pela fiscalização com relação ao serviço adequado é seguido. Essa balsa conseguiu um faturamento muito maior do que o que ela sempre teve depois das melhorias que foram feitas, né? Então, a própria empresa percebe a necessidade e os benefícios que ela ganha, passando a ter uma conformidade regulatória maior. Estou citando um exemplo, né, dentro da navegação interior, mas poderia citar vários outros aí. Então, esses mecanismos são utilizados na fiscalização responsiva, a gente entende que naturalmente vão trazendo as empresas para a conformidade regulatória, lembrando que é sempre uma opção,
né? A gente tenta, a gente se esforça para achar esses mecanismos, porque é o que a gente quer, o serviço adequado, mas, enfim, é uma opção sempre da própria empresa. O próprio Dr. Rogério, ele faz depois um complemento, perguntando qual a estratégia de implantação da fiscalização responsiva pela ANTAC. Acho que você discorreu um pouco já sobre, né, doutora Gabriela? Uhum. Eu acho que já é um pouco da apresentação aí também, mas se ele tiver qualquer outra dúvida mais específica, quiser mandar. Por fim, tem mais uma perguntinha, se o PowerPoint vai ser disponibilizado no site da Posso ANTAC. disponibilizar, claro. Posso sim. Bom, aqui tem mais alguma pergunta, pessoal? Pelo menos aqui no chat, essas foram as únicas. Eu tenho mais uma pergunta. Ela é até bem capciosa, mas estudando sobre o assunto e as dúvidas que principalmente os gestores têm na hora de decidir se vão implantar ou não a regulação responsiva, a questão da relação, eventual relação entre regulação responsiva e captura dos agentes. Você acha que é realmente um território propício a isso ou justamente ao contrário? Não, não acho que seja um território propício a isso, Beatriz, porque, assim, a gente trabalha nivelando por cima, né? Então, a gente entende que captura, ela está relacionada a caráter, né? E não a contexto de fiscalização. Aquele servidor, né, que quer trabalhar de maneira correta, a fiscalização responsiva é uma ferramenta tremenda para que ele possa fazer isso. O fato dele ter mais proximidade com o regulado, dele conseguir utilizar outros instrumentos que não o sancionador, né, para trazer esse regulado para a conformidade regulatória, não tem absolutamente nada a ver com captura, né? Acho que captura é um conceito que ele é muito utilizado, mas ele é mal utilizado, né? A captura não é a proximidade que você tem, não é a conversa, as reuniões que você marca, não é a conversa que você tem, às vezes até, né, num outro ambiente, mas ou dentro do trabalho, mas sempre tentando preservar o que você entende como adequado para o serviço público, que é a fiscalização responsiva. A captura ela é uma outra coisa. A captura está muito, para mim, tá, assim, na minha opinião, está muito mais ligada a caráter, né? E que ela pode acontecer sobre qualquer ferramenta que esteja sendo usada pela fiscalização. Acho que não é uma ferramenta que vai facilitar ou dificultar que isso aconteça, né? Ela pode ser usada em qualquer ferramenta, em qualquer ambiente, em qualquer momento, sempre que houver alguma disposição para isso, né? Então, acho que não. Eu vejo a parceria com o setor alguma coisa muito longe de captura. Eu vejo como um movimento necessário, eu vejo como um movimento sem volta, né? Eu até falo para o pessoal da minha equipe, às vezes eles estão lá na fiscalização louco, batendo cabeça, rodando o número, eu falo, gente, não tem mais volta, é daqui para frente, é de fiscalização responsiva para inteligência artificial, não tem mais como voltar, né? Quando a gente melhora nossas ferramentas e torna elas mais modernas, é daí para frente. Então, eu vejo isso muito longe do que é uma captura. Eu acho que a gente tem que ter sempre, cada vez mais, diálogo com o setor, entender como as coisas funcionam, entender como se pensa e trazê-los para a conformidade regulatória, que é o nosso objetivo principal. Se a gente trabalhar sempre nesse objetivo, a captura nunca vai acontecer. Verdade, eu concordo com esse posicionamento, mas foi uma dúvida recorrente, pelo que eu li. Tem muita gente que pensa que pode ser o oposto, e inclusive quando você tem alguma questão onde ente público e ente privado concordam, também gera esse mesmo tipo de questionamento, né? E deveria ser o contrário. Né? As empresas são parceiras da ANTAC nesse caso, né? Então eu acho que realmente a ANTAC está de parabéns com a introdução desse novo conceito. Eu espero que ele venha a deslanchar cada vez mais. Aqui no chat também os comentários são parabenizando, eu queria passar até a palavra se alguém quiser falar, mas da minha parte eu vou encerrar por aqui, agradecendo a Gabriela, parabenizando a ANTAC na sua pessoa, por esse incentivo a uma fiscalização menos burocrata, mais justa e bem coerente, né? Obrigada.
Eu passo a palavra ao Pedro também para finalizar a exposição e a quem mais quiser falar. Oi, Bia, eu acho que vamos tentar abrir, acho que se alguém mais quiser falar, e aí eu faço o encerramento. Então, por favor, fique à vontade para se manifestar, quem tiver alguma pergunta. Eu tenho uma necessito de pergunta. algum esclarecimento. Não, você não. Talvez eu esteja viajando, doutora Gabriela, mas vê se você entende um pouco o meu raciocínio. Por favor, vamos lá. Vamos supor que um determinado terminal, uma determinada empresa é multada, é sancionada pela ANTAC em uma sanção, com uma sanção gravíssima, com valor altíssimo. E, em razão dessa penalização, ela começa a ser ranqueada de uma forma menos favorável nas demais outras sanções, demais processos de fiscalização que vão surgindo com o decorrer do tempo. Só que essa empresa judicializa aquela primeira sanção e no judiciário ela obtém uma decisão favorável dizendo que não houve nenhuma infração, não houve nenhuma violação a determinada obrigação contratual ou de algum normativo. Como ficam aqueles outros processos sancionadores que foram até julgados, que acabaram levando em consideração aquela infração que foi revertida no judiciário? Onde entra a fiscalização responsiva num cenário como esse? Não sei se eu fui claro, não sei se eu estou viajando muito. Foi sim, claríssimo. Bom, primeiro, vou até voltar aqui. Vocês estão ainda com a apresentação em tela ou não? Sim. Então, né? Vocês estão vendo essa tela que eu coloquei aqui, né? Tá, porque eu não sabia se eu estava aqui na apresentação ou se eu estava no meu computador. Alexandre, uma empresa que recebe uma infração gravíssima, ela, só por essa infração, tá? Não é essa infração que vai fazer com que ela mude o potencial de risco dela. Não é à toa que a gente estudou 12, né? Lembrando que a gente tem específico e relativo aqui, 12 indicadores, 12 índices para cada empresa, para que um índice não seja suficiente para mudar todo o enquadramento dessa empresa. Tá? Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, todos os processos que são levados em consideração nessa metodologia são processos transitados em julgado. Todos eles. Então, a gente não pega, por exemplo, na hora que eu vou botar aqui índice de autos lavrados, esses processos têm que estar transitados em julgado. A diretoria já tem que ter deliberado, analisado recursos, se for o caso, reconsideração, e o processo transitado em julgado. Então, ele só entra aqui depois de transitado em julgado, não é processo que está ainda em tramitação. Tá? A gente tem duas esferas, a gente tem esfera administrativa e esfera judicial. Vocês entendem até muito mais disso do que eu, assim, né? A gente entende que aqui vai entrar, naquele momento, todos os processos que para a esfera administrativa tiverem sido transitados em julgado, tiverem tido o correto cumprimento administrativo. Eles entram aqui, tá? Caso a decisão judicial tenha o condão de afetar a decisão administrativa, aí, obviamente, que a gente teria que analisar como isso afetaria os demais processos que levaram nos últimos 3 anos a esse processo como reincidência, né? Até hoje, não me passou nenhum caso que tenha a decisão judicial alterado a decisão administrativa, tá? Apesar de, às vezes, sim, com relação ao direito, mas não o processo administrativo em si. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Acho que é isso, né? Por que eu perguntei isso? Diga. Por que eu perguntei isso? Porque hoje na agência nós temos uma determinada empresa que vem sendo recorrentemente multada por uma infração específica. E essa infração, essas multas, elas vêm sendo discutidas no Poder Judiciário. Uma hora vai sair uma sentença, uma decisão definitiva sobre o caso, que pode, ao final, entender que não houve aquela infração, que as multas aplicadas pela agência não foram, vamos colocar assim, corretas. Só que essas recorrentes infrações e recorrentes multas, obviamente, por serem muitas, vão incidir nesse ranqueamento. E aí veio a minha dúvida, como que fica, né? Porque às vezes surge um novo auto de infração, com outro assunto, e ela acaba sendo penalizada. Ela conta como reincidência. Uma reincidência que lá na frente o Poder Judiciário vai falar, opa, isso aqui, essa infração não merecia...
Perfeito. Enquanto o processo estiver sendo analisado pelo judiciário, a gente concorda que não tem o que falar, né? A gente tem que seguir o nosso rito normal aqui de incidência, o processo administrativo finalizou e é o que a gente entende aqui na agência, que é o administrativo que tem validade. Aí, havendo uma decisão do judiciário diferente que afete o processo administrativo, que é importante, porque vai depender muito de como é a decisão do judiciário, né? Às vezes o judiciário garante um direito à empresa, mas não entende que deve haver uma revogação dos atos administrativos já conferidos, né? Então, vai depender muito, assim, do caso a caso, de como vai ser essa decisão judiciária. Você pode depois pleitear um questionamento na agência para que a gente possa analisar. Mas, assim, pelo fato novo, né? Surgido da decisão. Isso. A gente precisa, assim, dependendo de como for a decisão do judiciário, que é muito importante, né? A gente pode vir analisar, mas assim, nunca peguei um processo desse tipo, até porque a gente entende que os processos administrativos têm início, meio e fim, são considerados aqui só depois do seu fim, né? E é muito difícil uma decisão aí que realmente tem um condão de alterar as decisões administrativas, tá? Fechado. Obrigado. Nada, imagina. Eu vi que o Rogério levantou a mãozinha virtual. Rogério, Isso. tem a palavra. Obrigado, eu não quero tomar muito tempo. A princípio é agradecer, né, a apresentação da Gabriela e explicar um pouquinho melhor o contexto ali da minha pergunta, né? A gente sabe, todo mundo viu aí o que aconteceu lá no Porto de Beirute, aquela explosão absurda de nitrato de amônio, mais de 2.750 toneladas de nitrato de amônio armazenados em um porto, né? O consumo brasileiro de nitrato de amônio anual para o nosso agronegócio é da ordem aí de 1.000 toneladas anual. Daí dá uma ideia já mais ou menos da dimensão de quanto que se tinha de nitrato de amônio armazenado naquele ponto. Quem teve chance de ver o que aconteceu com o Porto de Beirute pós-explosão, é uma imagem que choca, né? Mexe com qualquer um que lida com isso, né? Eu fui de marinha, eu fui usuário de portos boa parte da minha vida profissional, então eu conheço um pouquinho o outro lado. É por isso que eu fiz essa pergunta, né? Eu estava estudando um pouquinho sobre essa questão da fiscalização responsiva e ela é realmente bastante interessante na sua proposta, na sua metodologia, vi como é que a ANEEL, a Anatel tem trabalhado, né? Já estão trabalhando com isso há algum tempinho, e agora a ANTAC também, nessa linha de modernidade, está começando a aplicar. Mas me preocupa isso, para a gente jamais passar na nossa cabeça um dia ter uma experiência como essa, algo parecido como esse, né? A Gabriela deve saber, a ANTAC se senta dentro lá do GSI, naquele grupo de trabalho de infraestruturas críticas de segurança aquaviária. Eu trabalhava com isso, e eram preocupações que a gente tinha quando a gente olhava para os nossos portos organizados. Como é que está a segurança, né? Como é que a gente está cuidando das coisas? É um mundo de operações que acontecem dentro de um porto, né, de um terminal. Então, isso tudo preocupa. Mas obrigado pela apresentação, foi só esse o contexto aí da minha pergunta. Obrigada, Rogério. Realmente, assim, é chocante quando a gente vê as imagens do pós, né? Nem dá para acreditar, parece aqueles filmes assim de ficção, não dá para acreditar no tamanho do estrago que aquilo ali causou para a cidade como um todo. Isso reforça as atividades da fiscalização, né? O cumprimento das orientações, da Comportos, né? As atividades que a gente faz em conjunto, inclusive. O pessoal do trabalho das infraestruturas críticas, que um dos representantes, inclusive, é da nossa área de fiscalização. Então, acho que a gente tem que reforçar, tanto enquanto agentes públicos, quanto enquanto regulados, né, as orientações e o cumprimento das orientações, que realmente isso aí mostra o quanto elas podem ser efetivas para que a gente, se Deus quiser, nunca passe por alguma coisa parecida com aquilo ali. Realmente foi bastante assustador. Obrigado. Imagina, obrigada a você. Perfeito. Vamos então rumo ao encerramento dessa reunião. Muito obrigada, Gabriela. Pedro, por gentileza. Perfeito. Vou fazer mais uma pergunta, tá, Bia? Não briga, tá? Eu estava achando que você estava fazendo muito pouca pergunta mesmo. Tá vendo? Mas... Não, mas não quero também tomar muito tempo, não. Acho que tem várias pessoas aí com maiores dúvidas, mas só um esclarecimento, na verdade. Dentro, eu não consegui ali verificar exatamente quais são os fatores que são levados aí na formatação, né? Depois eu vou analisar com calma. O fluxo, a intensidade de operação, o fluxo é levado em conta
Exemplo, uma empresa que realiza 1000 operações no mês, de repente ela tem alguma falha na apresentação de conta de afetamento, terminal da mesma forma, e tem uma que realiza uma operação e ela cumpre. Existe um critério de proporcionalidade com base no fluxo de operação do agente fiscalizado para a formatação? No fluxo, não. O que, assim, talvez vá um pouco mais para esse lado, mas não é especificamente com relação ao fluxo, é o índice da regularidade normativa, que está aqui no risco primário, né? Ou seja, aqueles processos que eventualmente foram abertos, mas foram arquivados, por exemplo, né? E a própria comparação da empresa com o setor no qual ela atua, né? Então, assim, às vezes uma empresa dentro do índice específico apresenta um resultado que não é muito bom, mas na hora que você compara esse resultado dentro do grupo dela no relativo, você vê que esse resultado é muito mais positivo do que o grupo em si, né? Então, são as duas coisas que vão mais por aí, mas a gente não tem nenhum índice especificamente que meça ainda o fluxo, quem sabe futuramente. Perfeito, Gabriela. Pelo menos só de colocar isso na linha, porque eu acho que é interessante ver essa proporcionalidade, tendo em vista a discrepância que nós temos, as extremidades que nós temos dos agentes regulados, né? Devido aos respectivos tamanhos. Sem dúvida. Bom, o fato, tá a gente ótimo. tentou, Pedro, nessa linha, a gente tentou dividir o máximo possível os grupos. Então, a gente não tem um grupo de navegação. A gente tem um grupo específico para navegação interior travessia. A gente tem um grupo específico para navegação marítima cabotagem. Por quê? Não faz sentido a gente comparar uma embarcação de navegação interior dentro de um setor inteiro de navegação. Então, para tentar minimizar um pouco isso, a gente separou os grupos no menor nível possível, para que a gente realmente conseguisse comparar a empresa dentro do grupo dela mesma. E aí, isso aí já traz alguns resultados mais ou menos na linha do que você está falando. Mas, assim, sempre tem espaço para melhorar os índices. Isso aí, não tenho dúvida de que daqui a 2 anos, se eu for fazer essa mesma apresentação, os índices provavelmente já serão reformulados. E a gente vai aprendendo também o que dentro disso aí é interessante, até de acordo com essas contribuições que chegam para a gente, é interessante verificar. A gente tentou aqui fazer índices que chegassem a números precisos, mas que fossem informações objetivas, que é o que a gente também consegue medir aqui na fiscalização de forma transparente, né? E, bom, é isso. Acho que respondendo a pergunta. Não, perfeito. Eu tenho outras, mas teremos oportunidades aí para proferir os demais questionamentos. Agradeço em nome da comissão, em nome da diretoria, a apresentação, a brilhante apresentação, o ímpeto da divulgação dessa ideologia. Querendo ou não, nosso país aí está tentando rumar ao ingresso na OCDE e tanto a questão de simplificação, de desburocratização, a OCDE vem discutindo aí anualmente, aliás, acho que os relatórios são bianuais, salvo engano, especificamente quanto a esses itens de fiscalização, aí trazendo as bases da fiscalização responsiva. Eu sempre exalto o setor de fiscalização. Até recentemente eu estava conversando com o Fábio, com o superintendente, sobre isso, porque existe inclusive um índice. Eu tentei localizar, eu vi uma das palestras que foram feitas na OCDE, na ITF, e tentei resgatar esse número, mas tem um percentual que chama muita atenção, os dados onde as fiscalizações, né, os processos sancionadores, a relação dos processos sancionadores com o avanço regulatório. Ou seja, o setor de fiscalização ele se apresenta como um concentrador de itens, né, que são levados ali à discussão, e que estes itens, em que pese ali serem formatados como um processo sancionador e eventualmente, inclusive, aplicado à sanção, eles é que levam ao avanço, à modernização da regulação. Então, a correlação entre essas bases, né, e a gente sempre está aqui buscando as boas práticas regulatórias, sem dúvida, mas também é natural e é uma das bases, buscando aí a correta formatação da regulação e sempre tentando modernizar a um mercado que é extremamente dinâmico, né? E esse aí, sem dúvida, é um ímpeto
essencial, e o setor fiscalizatório, não só pela sua essência de formatar e de impulsionar o controle social, e ele também viabiliza a modernização da regulação em si. Então, eu vou tentar buscar esse estudo, esse índice, é bem interessante, mas tem um bom tempo também que eu não vejo. E, enfim, agradecer, acho que a todos os que até agora estão nos assistindo. Mais uma vez, coloco a comissão aberta aí para todos os interessados. Agradeço a todos os presentes, principalmente a doutora Gabriela aí por designar esse tempo e atenção e pela excelente apresentação. E espero que, ainda que não seja na qualidade de diretora, ainda tenha aí futuramente várias participações para poder enriquecer aqui os debates da comissão. E agradeço a Bia, parabenizo a Bia, que foi a ideia da Bia, do Alexandre, a formatação desse evento com esse tema, e por mim do satisfeito. Obrigada. Posso fazer uma palavrinha final aqui? Eu queria só À agradecer vontade, por também, favor. por favor. Queria agradecer a você, Pedro, a Beatriz, o Alexandre, enfim, todo mundo que é envolvido aí na formatação, né, dessas reuniões. Parabenizar por isso, porque é muito interessante para a gente ter espaço para falar com vocês sobre esses temas. Agradecer a todo mundo que assistiu aí, que passou, participou, e dizer que eu estou à disposição, né? Fico aqui como diretora interina até o dia 16, mas a partir disso volto para o Superintendente de Fiscalização e estou à disposição também para tratar desses e de outros temas lá na Superintendência. E obrigada mais uma vez pela oportunidade de poder falar de um assunto que eu sou realmente assim apaixonada. Obrigada. Perfeito, obrigada. Nos apaixonou também. Verdade. Bom, pessoal, reunião devidamente encerrada. Conto com vocês até a próxima reunião. Assunto ainda a definir. Tá certo? Até mais. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.